Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora então para a nossa aula sobre o estudo analítico das lentes, a parte dos fabricantes da lente, divergências, né? Vergências e a parte de problemas de visão. Vergência, então, é o estudo da distância focal em metros de uma lente. O que a gente usa para vergência, então, símbolo V, e a vergência é 1 sobre o foco. Lembrando vocês que o foco, nesse caso aqui, ele tem que estar em metros. Tá? Ele vai ter que estar em metros para nós termos a unidade de medida em graus, os conhecidos graus, tá? Que são as dioptrias, que é conhecido como di. Uma dioptria é a mesma coisa que 1 metro na menos 1. Tá? Então, uma dioptria é a mesma coisa que 1 sobre metro. A unidade de medida é muito importante, tá, pessoal? Bom, a equação dos fabricantes de lentes. Ela parece ser uma equação assim bem difícil, mas no fundo, quando a gente começa a usar, começa a fazer algumas atividades, ela não é. Tá? Então, olha só, pessoal. O que tem de importante aqui? Nessa parte aqui, ó, aqui da frente, é a vergência. Então, lembrando que isso aqui também pode ser substituído por 1 sobre F, em metros. Índice de refração da lente. E aqui embaixo, índice de refração do meio. Quando for o ar, bacana, é 1. Lembre-se, índice de refração do ar, o índice de refração do ar, lá das aulas de refração, a gente viu que o índice de refração do ar é 1, sempre 1, tá? Vezes, aqui nós temos 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2. O que é raio 1 e raio 2? Lembra que no começo da aula de lentes, eu falei para vocês lente bicôncava, biconvexa, plano côncavo, plano convexa. As lentes têm duas faces, uma e a outra. Então, cada face vai ter um raio. Quando o raio é convexo, por exemplo, uma lente bicôncava, ela é dos dois lados côncava. Então, tanto o raio 1 quanto o raio 2 é negativo. Por quê? Porque o raio é negativo na lente côncava, tá? E na lente convexa ele é positivo, tá, ok? E na lente convexa, o raio sempre vai ser positivo. E na lente plana, o raio é infinito. O que vai acontecer quando o raio é infinito? Ó? Ai, prof, eu nunca fiz conta com infinito. Vou ter que colocar o raio infinito aqui. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês sobre isso. Ó. Como fica 1 sobre o infinito? 1 sobre o infinito, a gente vai pegar e vai deixar isso da seguinte forma. Ó. 1 sobre o infinito vai ser sempre igual a zero. Tá? Sempre igual a zero. Então, quando você tiver uma plano côncava, por exemplo, o raio da parte plana aqui vai ser zero. Tá? Depois a gente vai fazer uma atividade em que isso aparece. Então, o olho humano, pessoal. O olho humano é uma estrutura, né, que contribui para a captação e focalização de imagens. E ele tem uma lente convergente na frente, né, que é ali no comecinho dele, ali. Tem um raio de curvatura que ele tem toda uma projeção dele para ser feita. Nós temos, desculpa, o ponto próximo, que é chamado de PP, que é a distância mínima para uma visão nítida. Nele, os músculos ciliares
do olho, eles são contraídos ao máximo. Num indivíduo de visão normal, isso é 25 centímetros do olho. E o ponto remoto, que é o PR, é a distância máxima para uma visão nítida. Então, nele é quando a gente deixa a visão relaxada. E numa visão normal, está no infinito. Tá? Então, nós temos o ponto próximo e o ponto remoto. O ponto próximo é 25 centímetros, uma visão normal, e o remoto é no infinito. Aqui eu trouxe para vocês, então, um pouco do nosso olho. Ó. O cristalino, eu vou falar do que vai nos importar agora no momento. O cristalino é uma lente, então, uma lente convergente. E outra parte que nos importa muito no olho é a retina aqui no fundo, que é onde forma a imagem. Tá? E o cristalino aqui, ó, que é a nossa lente do olho. Ok? Então, o olho tem toda essa estrutura aí. Os defeitos que podem acontecer na visão. Nós temos a miopia. A miopia acontece quando a pessoa tem um olho um pouco mais alongado do que um olho normal. Acontece nesse caso que a imagem se forma antes da retina. Aqui a imagem deveria se formar aqui no fundo, mas a imagem se forma aqui na frente. Porque a pessoa tem um olho mais alongado. Então, o que acontece? A gente coloca uma lente divergente. Com essa lente divergente, lembrem-se que a lente divergente ela abre os raios, então a lente divergente vai fazer com que essa imagem se forme então no local certo, que é a retina. Aqui então tem um esquema mostrando o ponto próximo, o ponto remoto, né, de uma lente. Como é uma lente, então, divergente, a vergência é negativa para a correção de miopia. A hipermetropia, então. Hipermetropia é a dificuldade para enxergar perto. A dificuldade para enxergar perto é porque a pessoa que tem hipermetropia tem o olho mais curtinho. Né? Miopia, o olho é mais alongado. Hipermetropia, a pessoa tem um olho mais curto. Então a imagem se forma atrás do olho. A retina fica aqui, ó, e a imagem se forma lá atrás. Então a pessoa precisa que essa imagem se forme mais para frente de onde ela está se formando. Então ela precisa de uma lente que junte os raios. Por isso que ela vai usar uma lente convergente. Tá? Então aqui nós temos uma lente convergente para trazer então essa imagem para a retina, bem certinho onde tem que ser. Então é uma lente convergente, então nós temos uma vergência aqui, ó, tá? Adiante então, os defeitos da visão. Aqui eu falei para vocês dos dois principais, que é a miopia e a hipermetropia. Mas nós temos mais, tá, pessoal? Nós temos a presbiopia. A presbiopia é aquela que é conhecido como a vista cansada, tá? A presbiopia é aquele que é conhecido como vista cansada. Depois dos 40, né, a gente começa a ter, daí precisa de óculos, né, a gente precisa de óculos, não estou usando de teimosa, para vista cansada, para ver de perto. Então nós temos aqui essa aqui, que é o que a gente conhece por vista cansada. E também quem usa muito eletrônicos também começa a ter antes. Que é mesmo problema da hipermetropia, tá? Ele tem o mesmo problema. Começa a imagem se formar antes da retina. Tem dificuldade para enxergar próximo. O astigmatismo, ele normalmente vem casado com miopia, tá? Mas o astigmatismo não tem nada a ver com enxergar longe. O astigmatismo a gente vê manchado. Vê manchado. As lentes. Lente para miopia é divergente. Para hipermetropia e presbiopia é convergente. E para astigmatismo
é uma lente cilíndrica. Tá? Então, saber os tipos de lentes é bem importante e saber a característica de cada um desses 4, principalmente. Tem também o estrabismo. O estrabismo é a pessoa que que é vesguinha, chamado popularmente com os olhinhos para dentro, assim. Bom, pessoal, então essa parte aqui é isso. Vamos para os exemplos que eu trouxe para vocês. Vamos lá, então. Nossos exemplos. Um menisco convergente, isto é, uma lente delgada, plano-convexa, tem raios de curvatura iguais a 1 metro e 0,5 metros. Se o vidro de que é feito o menisco tem índice de refração igual a 1,5 e está imerso no ar, determine a sua vergência. Então, pela equação, né, para fazer a letra A, então pela equação V é igual, vamos lá, nós temos N da lente sobre N do meio, menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a equação que a gente vai usar. Então, vamos lá. Nós temos côncavo convexa. Primeiro, índice de refração da lente, 1,5. Índice de refração do ar, 1. Menos 1. Vezes 1 sobre. Vejam bem, os raios de curvatura já estão todos em metros, então a gente não se preocupa com transformação. Se tiver em centímetros, precisa transformar. Côncavo. A face côncava é 1 metro. Face côncava, então, precisa ser negativo. De 1 metro. E a face convexa é 0,5 e a parte convexa, então, é positiva. Então, agora, só aplicação da matemática. 1,5 dividido por 1 é 1,5 menos 1 vezes, aqui vai ficar menos 1 mais 1 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2. Então, eu vou ter aqui 1,5 menos 1 é 0,5 vezes menos 1 mais 2 dá 1. A vergência, então, 0,5 vezes 1, 0,5 metros. Essa é a vergência. Sua distância focal. Vergência é 1 sobre o foco. Então, o que a gente tem? O 1 sobre o foco é a mesma coisa que 0,5. Multiplica cruzadinho. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 0,5 F igual a 1. F igual a 1 sobre 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. O foco, então, é 2 metros. Tá aí, então. Esse é um exemplo, pessoal. Tá bom?